Olá pessoal do Farol Brasil, hoje vamos discutir um dos melhores álbuns do século XXI. Ah, mas o século XXI não terminou, Eribaldo, como é que você sabe? Porque eu tô dizendo a você que é, porra. E se eu tô dizendo, é. Então hoje a gente vai falar de Caro Vapor, volume 2 de Dom L, uma exuberância estética e um tratado estético-político sobre o Brasil. Segue o Farol Brasil pra gente chegar nos 500 mil inscritos até o final do ano e vamos pro vídeo falar de Dom L e Caro Vapor, volume 2. Bem, quando eu coloquei que o álbum de Dom L era um dos melhores álbuns do século XXI até agora, um dos melhores do ano, certamente, não era exagero, não era bait, de verdade. Dom L entregou uma obra completa, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista poético, como do ponto de vista estético e de um conhecimento de Brasil. Não só para fazer o que ele sempre fez de maneira muito competente, que é uma crítica social através da sua arte, mas fazer uma exuberância musical através do que há de mais rico, da pluralidade da música, das artes, da cultura brasileira. Dom L mostrou como se produz um tratado, um verdadeiro tratado estético-político sobre o que há de melhor no Brasil. É impressionante como Caro Vapor, na verdade, é um vapor para o futuro. É uma estética como crítica social, ou uma crítica social na forma da maior beleza estética que o Brasil poderia ter. Ele pegou para fazer isso. Enfim, é uma coisa magnífica, Caro Vapor 2. Assim, eu escutava e dizia, meu Deus do céu, como cara juntou tanta coisa, tantos gêneros, tantos ritmos, tantas referências brasileiras e fez tudo isso se tornar um caldo, uma belezura, uma coisa linda de se ouvir, de sentar e ouvir e curtir um som belíssimo que Dom L faz em Caro Vapor, volume 2. Mas vamos para o que interessa. Porque, de certa forma... E eu me lembro que eu fiz um Twitter na época que Dom L lançou o Roteiro para Ainus, volume 2, falando sobre como aquele álbum era uma espécie de Dom L dizendo que estava sendo um Walter Benjamin brasileiro. Claro, não precisa ser literal, mas ele fez algo muito próximo do que Benjamin fez através do rap, através da sua arte, através da sua poesia, da sua lírica, de maneira magnífica. E, de certa forma, ele continua sendo uma espécie de, não só o rapper favorito do seu favorito, mas a espécie do rapper favorito do seu filósofo. Porque o cara faz filosofia, ele faz teoria social, ele faz tratados de estética no seu som, como ele está fazendo em Caro Vapor 2. Principalmente quando a gente está numa época histórica onde a indústria cultural cada vez mais toma conta de tudo, toma conta, inclusive, dos subnichos. Dom L já falou em algumas entrevistas sobre a dificuldade de fazer música independente e esse tipo de coisa. Mas também as músicas tomam cada vez mais conta da cabeça das pessoas. E isso pode ser bom, pode ser ruim, pode ter muitas dificuldades. O fato é que Dom L é um desses raríssimos artistas contemporâneos que não se contentam com uma fórmula de mercado. E não só não se contenta, como ele diversas vezes vai contra essas fórmulas de mercado. Ele pensa o país, ele pensa a história, ele pensa o presente, ele pensa o cotidiano brasileiro, ele pensa a cultura brasileira. E mais importante, que eu acho que é um elemento de que, se ele foi uma espécie de Benjamin brasileiro em Roteiro para Ainus, volume 2, ele incorporou um Ernest Bloch brasileiro. Ele produz uma espécie de espaço para olharmos para o futuro, e um futuro brasileiro. Um futuro onde o Brasil pode produzir um Brasil melhor, diferente, rico, lindo, maravilhoso, delicioso de se ouvir, de se conviver. Porque tem músicas de Dom L que são gostosas de ouvir, assim, no sentido de que a música parece que entra e toma o corpo e nos embala. E aqui a gente introduz uma ideia importante que eu queria trabalhar com vocês, que é de que Caro Vapor
volume 2, né? Qual é a forma de pagamento? Essa pergunta é muito boa, né? Qual é a forma de pagamento? Para muito do que ele está narrando, não é só um disco de rap, ainda que seja um disco de rap, um baita de um disco, um baita álbum. Mas ele transcende exatamente o fato dele ser somente um produto artístico. Ele é não só no sentido de que isso não é pouco não, tá? Mas ele vai mais além. Ele não se contenta com isso. Don L é um cara inquieto, me parece. Ele vai além. E nisso ele produz um verdadeiro ensaio poético-político, estético-político, que continua a sua trajetória de uma investigação que é iniciada décadas atrás, tá, lá no roteiro, em outros álbuns dele, como por exemplo Caro Vapor 1, né, e assim por diante, que continua essa investigação, mas sempre atravessada pela questão social, mas essa crítica social e essa questão social atravessada pela experiência popular, pela experiência das pessoas, a experiência cotidiana de como é esse atravessamento de viver numa sociedade, de experienciar uma sociedade capitalista dependente como o Brasil, produz certas promessas, formas de viver a vida que são contraditórias e que, ao mesmo tempo que produz aprisionamentos, ilusões, desilusões, produz também possibilidades de saída. Essa maneira de mostrar o Brasil e de fazer a crítica social, que não é tão óbvia como é uma arte mais panfletária, ainda que Don L seja explicitamente político, muitas vezes, ela possibilita uma relação muito mais dialética e profunda entre forma, conteúdo, a inspiração social e o objetivo político que está traçado dentro da sua trajetória artística e que, ao meu ver, Caro Vapor eleva isso à enésima potência. Ele parece que chega num patamar da sua carreira onde ele domina essa possibilidade de fazer filosofia através da estética, de fazer política através da forma artística e assim por diante. A pergunta, portanto, que a gente tem que fazer quando ouve um álbum tão maravilhoso, tão incrível, com tantas valências como esse álbum de Don L, é como a estética e a narrativa dele se articulam à crítica social que vai para além de um mero denuncismo. Vai alcançando um pensamento cada vez mais profundo, reflexivo e, de certa forma, teórico sobre o Brasil contemporâneo. Como Don L faz isso de maneira tão brilhante, né? Superando muito, né? Eu sempre digo, quantos artistas conseguem chegar nesse nível, assim como Don L conseguiu chegar? Assim, eles conseguem falar sobre coisas de uma maneira que nenhum filósofo vai conseguir falar. Porque a linguagem artística é muito mais atraente do que a linguagem filosófica. Don L é um cara que, vocês sabem, né? Pra gente fazer esse rápido flashback. Ele é um cara que vem de Fortaleza, cresceu fora do eixo Rio-São Paulo. Isso marca a sua poesia, marca a sua visão. Existe uma perspectiva de periferia, da periferia. Então é um cara que é periférico dentro de uma periferia. Se o Brasil já é uma periferia do mundo, o Nordeste é a periferia da periferia. Foi feito periferia por esse eixo Rio-São Paulo. Em Caro Vapor você já vê isso aparecendo muito. Essa vida de Don L como a periferia da periferia. E já denuncia o custo existencial da dignidade de ser um periférico dentro da periferia vivendo no capitalismo brasileiro. Caro Vapor é um baita disco. Adoro Caro Vapor também, né? Vida e Veneno. E depois, em Roteiro para Inus, ele faz uma viagem por histórias, revoltas, resistências populares, que traz um olhar radicalmente anticolonial de um lado, mas um olhar intimamente revolucionário, que aponta para as potências revolucionárias do povo brasileiro, para as histórias do que poderiam ter sido se essas revoltas tivessem sido vitoriosas e não foram. Então, como é que a gente convive com essa duplicidade de histórias que apontam para a possibilidade e a força revolucionária da história brasileira? Essa trajetória de Don L, da periferia da periferia até o grito anticolonial e revolucionário, mostra que ele não escreve canções isoladas nos seus álbuns. Ele constrói
capítulos. Parece que cada álbum de Dom L é uma espécie de capítulo que ele vai progredindo nas suas formulações sobre o Brasil a partir da sua própria experiência também. E ele constrói esses capítulos também através das suas músicas. Você escuta o álbum de Dom L, você tem que escutar pela ordem que tá lá, né? Quando você escuta na ordem, você percebe que tem uma história, uma narrativa que costura aquelas músicas e que se faz presente e que enriquece muito essa forma como o Dom L quer expor certos problemas. Se o primeiro Caro Vapor, então, reflete as tensões entre o sucesso individual e a desigualdade social e a falta de reconhecimento por ser o periférico dentro da periferia e por ser o periférico dentro de São Paulo, ele agora se vê atravessado por um país de um capitalismo digital, neoliberal, cada vez mais agressivo, com a ascensão de uma direita e de uma extrema-direita muito violenta, onde tudo vai virando cada vez mais mercadoria e essa mercadoria vai tendo um custo cada vez maior. Tempo, atenção, afeto, memória, tudo isso passa a ser mercadoria e tudo isso está, de certo modo, em Caro Vapor, no volume 1. Dom L escreve esse presente como um não futuro, de certa forma ecoando uma leitura de Mark Fisher que lá em Roteiro para Ainus ele vai falar que tem uma certa influência, né, no Roteiro para Ainus, sobre viver um tempo em que não conseguimos imaginar alternativas. E você vê, por exemplo, o vazio, de certa forma, de tentar lidar com esse sucesso individual de um lado, essa tentativa de sucesso individual de um lado, e a impossibilidade que o capitalismo coloca para esse próprio sucesso individual. Esse paradoxo, essa experiência paradoxal entre a promessa de sucesso que o capitalismo vende, que também no meio artístico isso é muito forte, mas que esbarra nos muros das impossibilidades da forma de vida do capital, é algo que, por exemplo, a teoria crítica, os teóricos críticos colocam de maneira assim... Isso é metodológico para muitos desses teóricos, de como você vai, através das promessas, mostrando as suas impossibilidades de realização e, a partir disso, como pode produzir uma experiência de ruptura com essa própria sociedade, que impede a realização dessas próprias promessas. Como, a partir da experiência dessas promessas não realizadas, você pode olhar ou se direcionar para um futuro. As letras mostram um ambiente saturado pelo empreendedorismo tóxico, pela monetização de tudo, pelo controle da subjetividade e por uma sociedade emocionalmente exausta e tendo que viver tudo como se fosse o último dia, como se fosse um grande... Viva agora ou morra tentando, que vai, de certa maneira, aparecendo no álbum de Dom L, a partir dessa relação paradoxal entre promessa de sucesso e impossibilidade desse sucesso por esse próprio capitalismo. E aqui a gente consegue criar pontes. A distopia capitalista não é um cenário fictício, é um presente que se repete como um pesadelo. Por isso que não tem futuro. É sempre uma repetição que nunca passa. A estética, portanto, como crítica, mostra pra gente que para fazer uma arte engajada você não precisa ser panfletário, você pode ser profundamente crítico, profundamente político, apontando para um horizonte político explícito, mas isso não significa a perda da qualidade estética ou um certo panfletarismo pobre esteticamente, pobre poeticamente. Dom L consegue misturar rap, samba, jazz, bossa, baião, funk e outros gêneros criando um mosaico de sonoridades afro-latino-brasileiras que, de certa forma, aponta, de um lado, para uma estética antropofágica que nos remete ao que há de topo na Semana de Arte Moderna de São Paulo, mas, por outro lado, ele consegue costurar isso com o que há de melhor e mais rico e mais belo nas suas referências de casa, da cultura nordestina, da cultura cearense, e não no sentido folclórico, como muitas vezes acontece. No sentido onde é elas que comem, que se apropriam do resto. E ele não faz isso copiando nada dos Estados Unidos. Ele reconstrói a partir do Brasil. Ele produz uma brasilidade a partir desse mosaico
afro-latino-americano e é uma recusa de ser uma colônia cultural. Dom L está dizendo que diante de uma música que cada vez precisa apelar mais a um senso comum estético estadunidense ou do mainstream cultural, do pop por aí, ele simplesmente diz não. Ele diz que o Brasil tem muito mais do que o necessário para a gente produzir obras, discos, músicas, álbuns, poéticas, estéticas, ritmos, melodias riquíssimos. E essa escolha estética, como Adorno sabia muito bem, né? Toda escolha estética é uma reverberação política, porque ao invés de simplesmente ele pegar o soul estadunidense, ele recorre a Milton Nascimento, a Roger Rogério, Elza Soares, entre outros, e insere tudo isso no ambiente do rap contemporâneo com a sua cara. Com a cara de um cara que veio do Ceará e que tem o seu conteúdo marcado, que tem a sua trajetória poética, tem sua trajetória de conteúdo daquilo que está dentro dessa poética, para produzir uma melodia à altura desse tratado político estético que Dom L está produzindo. De certa forma, Adorno vai dizer que a forma estética carrega uma verdade histórica, quando ela é uma obra de arte negativa, não no sentido de ser ruim, mas negativa no sentido dela ser potência de transformação, de ser potência que nega aquela realidade. E ele faz isso com uma beleza única. Ele dá forma musical à força de negação do Brasil que resiste. Do Brasil que não se contenta em ser esse Brasil, mas que, como um broto de uma rosa, tenta renascer num outro Brasil. Um Brasil diferente. O Brasil do Baião, o Brasil do Chachado, o Brasil de Elza, o Brasil de Milton, o Brasil que produziu aquilo que há de melhor no Brasil. Benjamin vira uma espécie de citação oculta e transversal da obra de Dom L. E, ao meu ver, não só por esse disco, mas principalmente pelo anterior, o Roteiro para Inus, volume 2, e a gente pode falar dele aqui um dia, né? Mas esse fragmento e montagem, né? Essa fragmentação e remontagem, uma estratégia tipicamente pós-moderna, inclusive, vale salientar, como tática contra o esquecimento, Dom L faz isso ao costurar memórias culturais brasileiras dentro de uma outra narrativa urbana. E diferente, por exemplo, da narrativa pós-moderna, que simplesmente que pega o fragmentado e aceita a fragmentação, Dom L não. Ele constrói algo com essa fragmentação. Ele parte da fragmentação para construir algo, para nos dar algo, para nos proporcionar algo que é exatamente esse tratado estético-político de brasilidade, de um outro Brasil, de nos lembrar que há um outro Brasil querendo nascer, que vive em mim, em você, nele, em nós, na nossa pulsão cultural, na nossa pulsão musical, de dança, de ritmos, que toma conta, por exemplo, dos carnavais, dos São Joãos e das expressões musicais como cavalo marinho, maracatu, dação rural, baque virado, baque solto, enfim, um monte de coisa que vive aí, que é linda e que eu nem sei, e os bois, e tudo isso faz parte dessa pulsão do samba, do pagode, enfim. Em tudo é simulação, a última música do álbum, Dom L fala do colapso entre o real e o virtual, uma vida mediada por essa falsidade capitalista, por essas falsas promessas em ascensão, mas que, de certa forma, elas são apenas falsas promessas. A realidade está em outro lugar. Ela existe. A gente está se recusando a ver. Existe uma outra realidade fora dessa paranoia que é construída, dessa simulação, que está exatamente nessa brasilidade que a gente se recusa a olhar, para o Brasil que a gente se recusa a ver. Essa paranoia muito próxima de Fischer, que chama de esquizofrenia cultural do capitalismo tardio, onde tudo parece possível, mas nada é realmente alcançável. E o que Dom L está querendo explicitar é que, de fato, nada é efetivamente alcançável no capitalismo de maneira rigorosa. Mas que isso não significa que, mesmo dentro dessa prisão capitalista, a gente não tenha produzido coisas belíssimas. E ele produziu um mosaico
da beleza que o Brasil produziu. É como se o disco fosse uma espécie de trilha sonora de uma distopia que perde, porque ele aponta ao mesmo tempo para uma utopia brasileira que brilha, que não se conforma com o seu fracasso, que não se conforma em ficar para trás, sem monstros nem guerras. Essa agonia lenta de sobreviver a um sistema que não nos oferece saída dá lugar, ao mesmo tempo, dentro do álbum de Dom L, do brilho da saída utópica. Da saída utópica não no sentido de uma utopia, como Marx estava falando, mas da esperança de um futuro melhor. Futuro esse que nós temos o vislumbre dele hoje, nessa explosão de beleza que é o Brasil. Aqui a gente pode fazer uma espécie de análise. O medo de que tudo seja armado por um fracasso coletivo faz que Dom L narre o Brasil como um país que, apesar da sua falha em realizar a sua promessa de modernização, de inserção na sociedade capitalista e esse tipo de coisa, se tornando um país dependente e com uma violência bizarra, ele tenta transformar essa distopia em utopia. Ele faz um movimento inverso ao que geralmente se faz quando se depara com tamanha violência que o povo brasileiro viveu. É a consciência de um povo que sempre esteve à margem da modernidade capitalista, mas que exatamente por isso pode ser ele aquele que vira a mesa do sistema e instaura uma nova vida. Musicalmente, a densidade sonora é leve. Ela, apesar desse mosaico, ele não nos cansa, ele não parece batido. A camada de beats quebrados, samples de vozes distorcidas, texturas sintéticas, reforça exatamente uma sensação dessa duplicidade entre a promessa que não se realiza e a utopia que surge dessa mesma promessa não realizada. E, portanto, de certa forma, Dom L é um esperançoso em Caro Vapor 2. O álbum é uma leitura que não é sombria, ainda que não seja ingênua, do presente. Ele produz frestas por onde a luz entra. Dom L não se limita a denunciar. Ele parece que já fez isso antes, faz ainda isso nesse álbum Caro Vapor 2, mas ele não quer mais só denunciar. Ele cria momentos de respiro estético que já havia em outros álbuns, mas nesse parece como central e que funcionam como esses lampejos utópicos. Luz na medida certa, para não nos cegar, para não produzir tantas sombras, mas para dizer pra gente que o futuro é possível. E esse futuro tem samba, tem baião, tem cavalo marinho, tem maracatu, tem mangue beat, tem rap. Tem um rap filosófico de Dom L. Há muitas colaborações no álbum. Eu gosto de várias, por exemplo, da que ele chamou Giovanna Cidreira. Eu gosto muito, inclusive. Com vozes femininas, Alice Caymmi, mais suaves, timbres que evocam a MPB dos anos 70. Quebram um pouco a dureza e trazem esse elemento utópico de volta. E mostra que mesmo no caos existe o espaço para o cuidado, para o afeto, para a criação coletiva, para a produção da divergência. Dom L é um cara que está exaltando a divergência da pluralidade do que é ser brasileiro e do que é o brasileiro lutando pelo Brasil. Ele é plural, porque o nosso país é plural. Então que saibamos viver com a pluralidade, com as diferenças, com os antagonismos, com as contradições. Porque se a gente não conseguir produzir uma unidade na contradição ou uma unidade apesar da contradição, a gente nunca vai conseguir a unidade de uma luta verdadeira do povo brasileiro. Ela precisa ser exatamente esse mosaico de coisas desconexas ou conexas, ou que a gente vai conectar, que Dom L mostrou pra gente. E aqui, mais uma vez, eu tenho que aproximar Dom L de Walter Benjamin. Ele via na arte Benjamin uma espécie de fenda do tempo, de capaz de interromper o fluxo contínuo da história, aquele fluxo que é apenas a repetição da tragédia, da violência capitalista, e instaurar um novo tempo. Dom L usa o seu álbum, a sua música,
como uma interrupção da anestesia do presente, que é apenas o fluxo contínuo da tragédia. Quando eu vi o álbum de Doeli, o que eu pensava era, meu Deus, que coisa boa é viver, caralho, aqui, porra, é muito bom, porra. Que coisa toma o corpo, a cabeça, os ouvidos da gente e produz uma sensação boa sem ser despolitizada, sem ignorar os problemas da sociedade. Porque não se faz revolução, não se faz luta social somente na base do ódio. A gente precisa ter a nossa alegria de construir o nosso mundo, de construir o nosso Brasil, um mundo melhor. Como eu sempre gosto de dizer, brincando, um mundo onde vai ter show de Periclão todo final de semana na praia com cerveja 4x10. E a gente vai ser feliz porque vai ter um churrasquinho, pô. Enquanto o esporte vai ganhar todos os jogos, claramente. Porque no comunismo, o esporte vai ganhar todos os jogos. Então é isso, a gente precisa sonhar que o mundo é melhor. E o álbum de Doeli nos inspira a sonhar. Nos inspira a isso, a olhar para o futuro. Mas para isso, a gente precisa também de cuidado, de afeto, de carinho, de chamego, de criação coletiva, de estar juntos para celebrar, para sorrir, para nos amar. E não somente para reclamar, para reunião, para falar da Rússia, da China, não sei o quê. Para sorrir, para dançar, para ouvir música boa, para ouvir música brasileira de qualidade, maravilhosa, para ouvir brega, dançar agarradinho. Essas pequenas utopias passam longe de qualquer ingenuidade, porque Doeli já mostrou em outros álbuns, inclusive nesse, que isso não é ingenuidade. O que há é a tentativa de apontar para uma redenção de um povo que merece redenção. Um povo tão criativo, tão bonito, tão incrível como o nosso, merece alguma redenção. Essa redenção não é total, não existe redenção absoluta, porque isso está apenas na religião. Mas Doeli indica, há possibilidades, há uma outra sensibilidade. E o que Doeli está fazendo ao fazer o seu tratado político, estético, e aqui vem a parte estética, é produzir uma outra sensibilidade. Uma outra forma da gente ouvir os mesmos ritmos, da gente observar as mesmas críticas que ele sempre colocou, por outras perspectivas, por outro campo estético. Se Adorno fala que a arte verdadeira carrega uma promessa de felicidade, e não de felicidade no estilo Testemunha de Jeová, panfleto Testemunha de Jeová, mas carrega uma promessa de felicidade, ao mesmo tempo em que denuncia a impossibilidade dessa felicidade no mundo atual, Doeli faz exatamente isso. Ele mostra o peso da vida no Brasil, sempre mostrou. Mas ele deixa traços bastante explícitos em toda a sua obra de que pode ser diferente. De que a gente já vive um pouco disso que poderia ser diferente. E que apesar de fragmentado e ainda sem garantias, é real. Assim, a política do álbum não é só no que diz explicitamente. Porque o que diz explicitamente, ela é muito menos explícita do que, por exemplo, o Roteiro para Nus, volume 2. Mas ela é explícita no que faz sentir. Ela produz uma nova experiência afetiva, estética. Portanto, ela aponta a necessidade do cuidado, mas ela aponta do carinho, do afeto, mas ela aponta a necessidade de que isso esteja junto com uma nova regência estética. O que significa estética? É como eu sinto, experiencio o mundo. Ao invés de tratar Caro Vapor, volume 2, apenas como um capítulo recente, podemos vê-lo como um arco narrativo que articula a história pessoal de Doeli, a história do Brasil, a estética brasileira e a cultura brasileira, a experiência social e a tentativa de uma formulação de um tratado estético-político. Caro Vapor, que falava da ambiguidade da ascensão individual em meio à desigualdade. Roteiro para Ainus, revisitando a história de luta do povo brasileiro e reivindicando a luta revolucionária invisibilizada. E Caro Vapor 2, que aponta exatamente onde os sonhos podem morrer e renascer. Esse arco mostra que Doeli constrói uma memória crítica a partir da brasilidade. Ele não fala só do agora, mas do Brasil. Do Brasil que se constituiu sobre
o Brasil que poderia ser, o Brasil utópico, porque sempre foi marcado pela violência colonial, pela exclusão racial, pela exclusão do povo nordestino, do povo do norte, pela exploração de classe violentíssima. Assim, Dom L atualiza o seu registro de memória. Mas mais importante de tudo, ele constrói mais um capítulo da sua teoria, do seu tratado estético-político contemporâneo, a partir de um som híbrido, global e ao mesmo tempo brasileiro, que fala sem perder as raízes locais. Ao final, o que a gente pode dizer é que o Brasil que Dom L nos mostra não é só o da manchete, o das estatísticas que ele mostra também, mas é o Brasil sentido. O Brasil que nós vivemos no fundo da nossa alma, que carrega a sua existência na música, no corpo, no ritmo, na ginga, no verso, no silêncio, na experiência concreta do povo que vive aqui. Há uma revelação desse Brasil oficial, mas há mais do que isso. O apontamento para um futuro, para um Brasil que negue esse Brasil. E por isso a arte negativa e revolucionária e profundamente crítica de Dom L. Paradoxalmente, é justamente na arte, na música que mistura dor e beleza de Dom L, que encontramos a possibilidade de pensar, de sentir, de experienciar e de imaginar outros caminhos através do cuidado, do afeto, do carinho, do chamego, do estar junto, da partilha, da dança, do fragmento que se torna ritmo pulsante. Se a distopia é regra no Brasil de hoje e impossibilita o sonho de nós brasileiros, o resto que resta e que Dom L nos mostra como potência absoluta é o gesto de sonhar juntos, que hoje talvez seja o gesto mais radical. Dom L, muito obrigado por esse álbum magnífico, magnífico, mais um álbum magnífico, mas esse eu achei uma coisa linda demais. É isso. Valeu. Até o próximo Dialética do Pop. Se cuidem, se acarinhem, se chameguem, porque revolução se faz juntos.